No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir ali do versículo 35, por ali, a gente vê aquela história muito conhecida, né? Onde Jesus chama os discípulos para entrar no barco e passar para o outro lado da margem, né? E você lembra bem, né, que Jesus, ele dorme e os discípulos, muitos deles pescadores, né, exímios controladores dos seus barcos, mas eis que, do nada, aparece uma grande tempestade, né? Diz que o vento começa a encher o barco de água, né, a jogar água para dentro do barco. E eles, apesar de todo o conhecimento que eles tinham, eles ficam desesperados, né? E olham para Jesus, Jesus estava dormindo, né? Eles acordam Jesus e diz: Senhor, acorde-nos, socorre-nos, não te importa que pereçamos? Então, na visão deles, aquele momento ali que passa de um momento tranquilo para um momento de tempestade, muitas das vezes isso acontece com a nossa vida, na visão deles eles iam morrer, era o fim, né? E Jesus estava dormindo. Às vezes eu fico intrigado, né? Isso mexe, e essa semana mexeu muito comigo essa situação, né? Porque Jesus estava ali, cara, junto com eles, né? E mesmo assim, diante de toda aquela extrema dificuldade, aquela catástrofe que estava próxima a atingi-los, o Senhor estava dormindo, estava em paz, né? E eu comecei a falar: Senhor, meu Deus, me ajude me ensina a dormir, a ter paz no momento do caos, né? E se Jesus dormiu e teve paz no momento do caos, é porque ah, nós podemos, de alguma forma, viver isso também. E aí quando você vai lá para Atos capítulo 12, né, quando você lembra da história que Pedro, ele é preso, né? Tiago, o irmão de Jesus, uma semana antes, tinha sido morto, e Herodes tinha mandado matar ele ao fio da espada, e prendeu Pedro, para que Pedro também fosse sentenciado à morte, né? E aí Pedro é levado ao calabouço, e diz a palavra, né, que ele é acorrentado com 2 guardas do lado direito e 2 guardas do lado esquerdo. Mas Pedro dorme. A igreja está orando por ele e Pedro dorme. Eu fiquei assim pensando, cara, eu acho que Pedro aprendeu com Jesus, né? Quem conseguiria dormir no momento em que você já está sentenciado à morte e você está num local insalubre, né, com acorrentado dos 2 lados, né? E eu falei: Senhor, então é possível, é possível. Ensina-me, ó Deus, a descansar no meio do caos. E Jesus descansava no meio da tempestade porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus tinha um propósito, que aquele propósito ia se cumprir, e não era aquela tempestade que ia impedir o propósito de Deus. Acredito também que Pedro, também lá no seu íntimo, ele sabia que ali não era a hora dele. A hora dele ia chegar, com certeza. Deus tinha algo ainda para fazer na vida de Pedro. E aí eu digo para você: calma, e eu digo para mim mesmo: calma. Deus tem um propósito. Enquanto esse propósito não se cumprir na minha e na sua vida, a gente não vai perecer. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a experimentar esse dormir, esse ter paz no meio do caos. Deus pode nos ajudar. Deus pode te ajudar. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana.